A verdade é que você não ouve Deus falando com você por intermédio de palavras no seu interior, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa. A primeira coisa, você tem que colocar Deus em um lugar onde a voz dele é inconfundível. E a única maneira de fazer isso é se orientando pela palavra de Deus. Deus não falará a você nada que ele já não tenha estabelecido pela sua palavra. É uma decisão, né? Eu relato nesse capítulo a vida de José, e eu falo que é uma decisão. Você viver a dor, morar na dor, ficar na dor, ou utilizar aquela dor para crescer, para avançar, para romper. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por momentos de dor. Sim. E eu olhei para aquele tempo, para aquela dor, para aquela depressão, e em Deus eu decidi viver aquilo que ele tinha para mim. Sim. Outras mães que estão ouvindo a gente aqui agora, que pararam no podcast, saiam da cruz. E tem muita mãe pregada na cruz. Sabe? E a gente tem que aprender que Deus nos dá muitas oportunidades. E a gente tem que escolher qual vamos priorizar. Sim. E viver em paz, para que seja leve. Sim. Você não consegue ficar tensionando um músculo por muito tempo. Uau. Então, tem mães na criação que ficam o tempo todo tensas. Então, elas não sabem. E isso a gente vai aprendendo com o Espírito Santo, né? E com os passados dias, a maturidade. Então, eu acredito que quando a gente decide dar um passo para Deus, as pessoas que estão nos ouvindo, você que está aí e decidiu caminhar com Deus, e tem gente que até já está na igreja mesmo há muito tempo, mas que o Senhor está convidando a uma transição. Amém. Porque, na verdade, Deus nos convida sempre a uma transição. Sempre, sempre. A gente tem que entender que nós somos filhos deste tempo. Como filhos deste tempo, nós precisamos nos movimentar debaixo da dispensação e da liberação deste tempo. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Plenicast, que é o podcast da plenitude. É uma alegria te receber aqui, feliz em você acessar o nosso conteúdo e esse podcast. Quem já está dando risada antes de começar, imagina depois de começar. Tem sido uma bênção aqui estar com elas, já vou apresentá-las, mas antes, eu quero te pedir aquilo que eu sempre peço, que é bem fácil para você, não te custa nada. Então, se você puder aí compartilhar, curtir, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse conteúdo aí para as pessoas que você conhece, vai nos ajudar para que esse conteúdo se torne relevante, que o nosso canal se torne relevante e você vai abençoar muito. Nós não estamos abençoando você aí, abençoa a gente aqui também, tá bom? Hoje eu estou sozinho aqui, sem o meu host do meu lado, que é meu irmão, mas ele está aqui no bastidor, que é o meu Robin, faz falta para mim, mas não tem problema, eu vou conseguir me virar sozinho aqui. Eu estou recebendo essas 4 mulheres de Deus aqui hoje. Antes do podcast, tive um momento tão abençoado aqui. Se você tivesse aqui... Meu irmão, se você não crê em oração em línguas, você orar até em línguas aqui hoje. Foi uma benção, eu estou aqui com elas hoje. Midian Lima, Camila Barros, Raquel Lima e Gabriela Lopes. São pastoras, mulheres de Deus, pregadoras, adoradoras. Eu não vou apresentar uma por vez, porque senão eu perco tempo aqui nisso. Eu não quero aproveitar para o nosso papo aqui. Então, é uma benção ter vocês aqui. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Já quero fazer 2 solicitações. Um café e uma cadeira pro Hugo aqui do lado, gente. Eu não tenho paz pra conseguir esse podcast. Eu não consegui fingir costume, saiu. Fala, amiga. Que lindo. A gente tá juntos e vai deixar os juntos separados? Vem pra cá. Vamos arrumar uma cadeira. Vem pra cá. Hugo é alto, bota essa de plastiquinho aqui. Vai Fica ficar aqui do muito lado, bom, fica muito aqui bom. da Casa. Não, que isso. Gostei disso, não vamos separar. Não sei que é senso estético. juntos. Problema. Juntas e os juntos. Não, que isso. Muito eu te bom. empresto aqui. Quando eu falar, você... Tá bom, a gente divide o microfone. Fechou. Agradeço que você tá aqui, a oportunidade. Muito obrigado, tá com as juntas aqui, junto com o meu brother aqui. Igual o Faustão. Foi? Aí... Coisa boa. Vamos. Bom, vamos lá, né? O que motivou vocês, primeiro, a se juntarem, escreverem um livro? Eu acredito que vocês também devem fazer congressos juntos aí, andando juntas por aí. O que motivou vocês a isso? Ele já falou do congresso. Antes aqui de começar, a Gabriela já estava querendo lançar sobre nós a ansiedade do dia 9. Eu falei pra ela, você lança sobre essa planta. Escolhe ou Jesus ou a planta. Você não vai lançar nada aqui. Ó, dia 9, agora, sábado, a gente vai ter a nossa segunda conferência. A primeira foi no ano passado. E essa... Eu não consigo nem falar isso assim, costume. No Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.
É isso. Eu tava Esqueci bem, até mas qual era a meu olho pergunta já que você ia tá até fazer. repuxando. E eu esqueci até qual era a pergunta que ele ia fazer. Como vocês se juntaram. Mid, você tem uma memória ótima disso aí. Não, então, uma coisa importante da gente junto, eu sempre falo isso, que a gente não se juntou para fazer o Juntas. Isso. Boa. Nós já éramos Amigas. juntas antes do Juntas. Juntas, é verdade. Por exemplo, eu tenho uma live de um lançamento do meu primeiro livro, há 3 anos, sei lá quantos anos atrás. Que foi primeiro dia Raquel e Mid, depois Raquel e Camila. Porque um dos dias a Camila não pôde. Então a gente já era junto, sem ter o Juntas. Sim. O Juntas, na verdade, é o que a gente já era. Deus nos deu a oportunidade de desfrutarmos da amizade uma das outras. Isso nos uniu, né? Essa pureza da convivência, né? Do dia a dia. Nós moramos às 4 no Rio de Janeiro. Para quem tá querendo saber de onde a gente é, nós somos cariocas. Tudo da Clara. Tudo da parte queimada do ovo. Porque mora bem na lateral, assim. Ninguém mora no Rio. E nós... Para, Gabriela, que Deus mudou a nossa sorte. a gente mora no Rio, mas, Gabi, você estava falando dessa lembrança sua com Camila e Raquel na sua live. Eu tenho uma lembrança incrível. Eu grávida do Felipe. Ninguém sabia que eu estava grávida ainda. E nós estávamos no culto de aniversário da Gabi. Meu aniversário. Isso aí vai fazer 6 anos atrás. Anos. Né, Raquel? Você com a Ana. 7 anos atrás. Você com a Maria. Maria. Pequenininha. A Maria pequenininha. Então, Maria a gente nunca foi consegue ficar pequenininha. percebendo através desses registros que Deus, por um propósito, A gente era muito já estava amiga, nos já. alinhando através da amizade, né? Então, primeiro Deus falou, não vou assustar vocês. É um propósito, Uau. já é real, É. no mundo espiritual já é vivo. E eu vou deixar vocês já se se alegrarem, fez. assim, E vocês vão com começar. vocês. É isso aí. Vocês vão se alegrar com coisas comuns, com amizade comum. Com né? 2 Então, pipocas na frente da igreja antes do congresso. isso, Lembra, coisas Explica desse isso. tipo. Eu vou fazer melhor, eu vou ver se eu acho a foto, mando aqui pra galera, se eles quiserem Eu colocar. tenho. Não pra querer colocar em tela manda cheia. colocar na tela. tá. Foi o dia que a gente se encontrou, foi quando eu conheci as meninas. Foi quando Eu te ela- conheço há me ligou muitos pra anos, me desde a conhecer. vida inteira. É, sim, a gente Em já se Xerém, você conhecia. só tinha dente e promessa. E bigode. Quero deixar isso claro. E bigode. Não, mas foi quando a gente se aproximou, assim, né? Que a gente Sim. teve. Camila falou, vou te levar pra estar junto com as minhas amigas. E eu já era amiga da Camila. Aí encontrei com elas na Divec, numa... Slavec. Slavec. Eu cheguei, a gente dividiu pipoca, a gente dividiu até oferta. Dura, mas por que Dividimos que a gente oferta dividiu a aquela pipoca? noite. Porque colocamos tudo no altar. Porque a gente queria dar oferta, isso aí. Agora, tudo no altar, defina tudo. R$10. Mas o Senhor Mas pra recebeu. gente era tudo. Então a gente já tem desfrutado dessa comunhão, dessa. E aí hoje a gente não é impossível não vivermos hoje aquilo que o Senhor já sonhou antes de nós de passarmos pela nossa cabeça, né? Então hoje a gente vive também essa amizade, essa delícia com o ministério. Sábado é a nossa segunda Olha lá, o riso conferência. Tá frouxo. todo mundo nervoso, já percebeu, né? Tensa. Eu tô aqui, Raquel, você vai falar o quê? Eu tô Eu tô ótima. nervosa. Raquel, Deus já falou meu contigo? olho. Raquel, Deus já te falou alguma coisa? Já falou. Se você não falou contigo, tem alguma coisa Ele não errada. quer falar nada comigo, não sei o que tá acontecendo. Como que vocês fazem pra conciliar essa agenda doida? Vocês conseguirem as 4 estarem juntos assim por um período? Meu Porque Deus. é algo difícil, né? Muito. Então, a gente sente que Deus tá cada vez exigindo isso mais da gente, né? Um comprometimento. Comprometimento maior com essa unidade. Porque estar juntas não é só sobre as 4, é sobre uma mensagem que é enviada no reino espiritual. Porque por muito tempo a ideia que se dava de ministérios era que era uma competição, que as pessoas competiam umas Que com é as solitário, outras, que tem que é ser solitário, que você tem que ir sozinho, que você cresce sozinho. E aí Deus também mostra pra gente, por intermédio da gente, de alguma forma, que não é assim. Que você pode, sim, crescer junto. Deus liberou uma palavra pra gente, né? Vocês vão viver juntas o que não viveram separadas. Que nunca viveram separadas. Vocês vão acessar juntas o que nunca viveram separadas, né? E eu já tinha ouvido isso através do salmista, né? Quando a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce. Então, eu creio numa unção que só pode ser liberada no poder de uma comunhão. Sim. De uma unidade. Tem um óleo, né? Tem uma dispensação que só vem através da comunhão, né? E existe algo também que nós quatro vivemos, né? Que foi, de alguma forma, alguém na caminhada machucou, feriu, por achar que o chamado de Deus na vida de cada uma se tornou uma ameaça para a pessoa. Então, nós 4 temos isso em comum, que o ministério de cada uma não frustra, não ameaça, não é para deixar a outra indignada. Pelo contrário. Não incomoda. Nos até abençoa. Até porque a gente vive nesse tempo de redes sociais que tem essa questão comparativa. Né? É legal a gente falar de uma coisa assim muito nossa, né?
Que é o seguinte, isso era uma verdade antes de ser uma verdade falada. Vou dar um exemplo. A Raquel chegou a viajar comigo. Meu Por sonho umas era duas ela me vezes. assinar minha carteira. Meu sonho. Já pensei em largar tudo várias vezes. 3 vezes. Com barrigão. Antes da gravidez, depois Antes da gravidez e depois com barrigão. Do bem, e meio né? que, tipo, assessorando mesmo, querendo cuidar e tal, não sei o quê. A Gabriela... Não dá tempo de contar tudo aqui. É muita Mas coisa. eu conheci a Gabi antes, né? Assim como Raquel e Midi são já amigas antes de ser família. Antes de ser família. Eu e Gabriela já tínhamos uma relação antes de qualquer projeção ministerial. É verdade. Então, a gente viveu algumas minúcias dessa comunhão antes da projeção do chamado. Então, meio que a gente nutriu um pouquinho um sonho de, tipo assim... A gente queria ajudar a outra. Tipo assim, se Deus levantar ela, então eu vou te ajudar. Eu vou trabalhar. E aí eu tava vivendo esse momento e isso aqui é o meu jeito de dizer, tá? Vendia DVD, fazia os outros comprar DVD, mais de um, mais de dois. Fazia, não, obrigava. Obrigava os outros a comprar DVD. A gente saía com a mala cheia e falava, amiga, vai voltar vazia. Lembra de eu E orando ela no hotel? inventa- Sem o quê? nome de Jesus. Porque isso pra Os DVDs nós dela, muito legal. era uma alegria muito grande. Então eu tô falando isso pra poder Da mulher corroborar. samaritana, amiga, lembra o seu DVD? Ah, que Lembro, bonitinho. para poder corroborar o que a Raquel tá dizendo, que o que vai te unir realmente as pessoas não é ter medo de quem elas são, é você apoiar quem elas são. É isso. É favorecer, entendeu? E, de fato, existe um espírito, né? De competição. Como se só você pode crescer e o outro não, sabe? Então, Deus tem, eu acredito que tem nos levantado para destronar mesmo esse espírito de que Em sim, nome de Jesus. dá para crescer junto, dá para ser abençoado junto, dá para fluir juntos. E Muito viver mais. e Meu viver uma Deus. bênção desconhecida por quem não se dá a oportunidade de viver isso, né? Uau. E a gente vê isso na vida de Jonatas, né? Com Davi. Ele olhou para o que Deus tinha na vida de Davi e não se preocupou com Uau, aquilo. meu Deus. Muito pelo contrário, ele falou: se é o lugar dele, Meu que Deus. seja, porque pela lógica era para ele brigar por aquele lugar igual o pai. Por direito, né? Fazer, Por direito, eu vou seria, dar né? sequência ao que meu pai tá fazendo, brigar com ele. Jonatas falou: não vou entrar numa briga, porque brigando com ele, eu tô brigando com Deus. Então eu não vou entrar nisso, eu quero apoiar ele, eu quero ver ele grande, ver ele crescendo. É isso. Muito forte. E vocês são da mesma igreja ou não? Vocês eram da mesma igreja ou não? Eram cada uma de ministério? Não, nessa época, cada uma... Era vocês de já ministério. Vocês já eram a Deveca, as duas, naquela época? Sim. A mais de... Sim. Não. Sim. Não, você Não. Ela tava indo em Belfort Roxo, você já É tava... verdade. É porque eu e Raquel, a gente tá junto a É, vida sempre toda. na vida, né? Mas é Lima, né? Lima, Raquel Elas Lima, são- Lídia Lima. Eu até fui... Será que elas são irmãs? Aí eu fui dar uma Cunhadas. consultada. Mas são praticamente irmãs. Fala, Raquel, como é que era? Nós Já éramos vocês têm- amigas. Eu falei pra ela, amiga, casa com meu irmão. A gente é amiga pra sempre. Porque nós vamos ser amigas pra sempre. Se você não quiser, quem vai querer? E aí nós fechamos esse contrato. Deu certo. Não, e dá uma raiva que a Midian defende a Raquel assim, loucamente. É minha amiga. A Raquel errada, ela defende a Raquel. Eu nunca erro. Ela vem com uma assim, quando ela vê que ela não tem saída, ela fala: amiga, você. Não, mas amiga. Mas você Fala, falou. ela defende todas nós. Para com isso. Ela Então defende vocês todas, têm mas que ela tem pensar em muito brigar zelo com pra você. elas. Nessa época, então, tava cada uma em um Sim, ministério. cada uma no ministério. Cada um no ministério. Hoje, nós três somos do mesmo ministério. E a Gabriela é pastora na Igreja Batista Lagoinha. Zona Sul. Quando vocês escreveram um livro, claro, juntas, qual era a ideia? O que vocês querem que as pessoas que vão ler o livro de vocês, que elas sintam? O que as mulheres, se é um livro diretamente mais para a mulher, o que você quer que elas sintam, que elas percebam quando elas receberem esse conteúdo na mão? Eu acho que muito do que a gente ouviu até Deus falando ontem com a gente, isso é uma verdade. A gente não queria expor a nossa amizade, por medo, né? De perder isso. A gente protege o que é A gente- valioso pra nós, né? É muito precioso. Ninguém sai por aí com um cordão de esmeralda na rua pra pegar um ônibus. verdade. Né? Então, Eu é mais ou vim, menos eu a saí, eu cheguei, tô aqui. Cadê? Mostra. Tá escondido, eu não quero. E a gente tinha isso também. A gente queria viver muito isso assim, a gente. Mas o Senhor... Até porque essa amizade era um lugar de refúgio. Sim. Exatamente. Sim. E o Senhor, por ver que é tão verdadeiro, que foi Ele que deu, Ele trouxe para fora. O livro foi depois da ideia da conferência, né? Sim. Sim. Que foi aquilo que a Midian estava contando ontem. A gente falou: cara, vamos fazer alguma coisa junto? Não, a Camila falou. Vamos Não, a fazer. Midian. Eu falei, vamos fazer alguma coisa juntas. Aí a Camila deu a ideia de fazermos. Aí você trouxe o nome. Aham.
Seria no mês da mulher, não foi? Seria no mês da mulher. Isso era outubro. Isso. Era no dia do meu aniversário que eu quase botei fogo no seu cabelo. Eu me lembro bem dessa cena. Me lembro bem. Tá gravado. Aí a Mid teve a ideia. Tive a Tem ideia vídeo de no mês disso? da mulher em março. vídeo, eu vou botar pra vocês, eu vou procurar. Vou mandar Vou dois. procurar. Aí, nesse tempo, quando nós começamos a nos empenhar em fazer algo para mulheres, o Senhor trouxe ao nosso coração, né? Eu digo que esse livro é um pouquinho do que Deus compartilhou com a gente como um devocional, né? Porque ali cada um vai encontrar um devocional pedacinho estendido. da gente, né? Verdade. Do que Deus fez na nossa vida naquele tempo que nós estávamos vivendo. É muito atual. Aquilo ali não são histórias que nós vivemos e colocamos no livro, não. Foi atual o que Deus fez com a gente ano passado, colocou no nosso coração, no período da conferência, nós colocamos ali. Então tá tudo muito fresquinho, né? Na minha parte é uma oração que eu fiz pelo meu filho. E a Gabi, Não são o áreas tempo que ela que a tava gente, vivendo, assim, vamos falar porque isso vai ser bom para a área tal. Não, foram áreas que Deus mexeu. Sim. Em nós. E a gente falou, vamos botar isso pra fora. naquele Você vê que tempo. no conteúdo do livro realmente tem a cara de cada uma, né? Tem os Isso, capítulos de cada um e ele- tem a cara de cada uma. Sim. Ele nessa edição, a gente até construiu uma transição para que possa ser digerido como um devocional. Tanto que ele tem o diário de oração. Então ele está Isso. muito gostoso, Gostoso, é verdade. de ser lido, né? Mas a verdade é que quando você entra em cada capítulo, você fica submerso em um nível, em uma carga profética dentro de cada tema, por causa disso que a mídia está falando. É a autoridade que cada uma carrega, a gente foi... Numa área que Uau. foi uma experiência Uma experiência, é verdade. não só vivida, passada, como superada, né? Eu aprendi isso com um amigo e nunca mais eu esqueci, né? Você não recebe autoridade pelo que você passa, porque passar muita gente passa. Você recebe autoridade pelo que você supera. Então são áreas que a gente viu que Deus nos deu vitória. Vitória, é verdade. E aí a gente colocou para que outras possam romper também. Em nome de Jesus. É uma área que me chamou bastante atenção, foi na vida da Raquel, quando ela Sim. escreve sobre dançar na chuva e que teve um momento difícil na sua vida do seu pai, que era seu pai, seu pastor, seu amigo, profeta na sua vida. Isso. Como foi isso? Então, amigo, eu falo que é uma decisão, né? Eu relato nesse capítulo a vida de José e eu falo que é uma decisão. Você viver a dor, morar na dor, ficar na dor ou utilizar aquela dor para crescer, para avançar, para romper. Como diz o brasileiro, né? Fazer Do limão. do limão uma limonada. Sim. Aí, no caso de alguns, você faz uma limonada, você faz uma mousse, você tempera uma salada, isso tudo com uma banda só de limão. É verdade. E isso está diante de todo mundo. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por momentos de dor. Sim. E eu olhei para aquele tempo, para aquela dor, para aquela depressão, e em Deus eu decidi viver aquilo que Ele tinha para mim. Não foi fácil, não é fácil, como a Mid falou. Esse livro ele é muito atual, porque sempre vai estar diante de nós. O que a Camila falou agora é real. Você ganha autoridade naquela área que você vence, que você rompe. Então, todo testemunho que Deus te dá, você sempre vai viver debaixo desse desafio. Meu Deus. Então, o meu maior desafio é o emocional. Então, todos os dias eu decido ser quem Deus me chamou para ser. Eu decido romper, eu decido viver, sabe, de fato, aquilo que Ele tem. Então, no luto, né, em meio ao luto do que eu vivi com meu pai, eu tirei forças em Deus para viver as promessas dele, para me levantar, sabe, baseado naquilo que Ele tem para mim. E isso tem abençoado não só a minha vida diretamente, mas a vida de milhares de pessoas que chegam para mim e testemunham e falam: olha, Raquel, a tua alegria. Só que de fato é o que a Bíblia diz, né? Não é a minha, né? É a do Senhor. Glória a Deus. A alegria amém. do Senhor. E é isso que você que está aí assistindo precisa entender. Não vem de você, vem daquele que te curou. É verdade. Sabe, quando eu li isso, eu refleti muito na minha vida, porque é algo que eu ainda vou passar. Uau. Meus pais ainda são novos, 60 anos, aquela que começa a 64 anos. E eu pensei, quando eu li isso, me fez refletir, sabendo que um futuro desse me espera. Meu E Deus. que também não é fácil, é um momento difícil de dor pra gente. E é importante dizer isso, eu senti de dizer isso enquanto a Raquel estava falando, porque o capítulo dela tem esse poder de te levar à reflexão da perda, da dor, do luto, do viver sem, e compreendendo que em Deus, como diz o podcast, né? Plenitude. Há toda a plenitude de sentimento que não pode mais ser saciado por alguém. Mas eu queria muito frisar isso aqui hoje, que é uma coisa que eu acho que a gente ainda não falou, porque a gente fala do luto e tal, e a Raquel fala e dá a impressão de que ela perdeu o pai dela já com uma família, de que ela perdeu... E o contexto é que você tinha quantos anos, amiga? De 12 para 13 anos. De 12 para 13 anos, uma família toda cristã, e o pai dela era pastor.
Ou seja, a referência de todo mundo era então, ele. a gente está falando de um contexto assim bem pesado no sentido de peso de glória, de muita coisa envolvida no meio de tudo isso, para que as pessoas entendam o nível da dor. Não que dor se compara, mas a gente está falando de muita dor, né? Sim, é pastor, o mantenedor da casa, né? O pai. E é ela o pai. caçula. E ela caçula. E ela caçula. Aham. É muito sério isso, é muito sério. E quando você vive uma dor inesperada, porque é o que você falou, você tem a situação de que você vai viver, daqui a um longo prazo, em nome de Jesus, bem longo, você vai perder, porque é o natural, né? Os É o natural da vida, né? Os filhos enterraram os pais, né? Com o passar do tempo. Mas quando você vive uma dor inesperada, Inesperada, Sim. precoce, né? sabe? Uma decepção inesperada, porque junto com o luto veio diversas decepções. Veio o desafio da fé, Deus, porque levou meu pai. Deus, meu Deus. É porque nós fazemos projeção de um futuro com a nossa família, com os nossos pais. Então a gente faz uma projeção. Poxa, quero viver muitos anos, quero curtir muita coisa junto, quero aproveitar muita coisa junto. Né? Então, quando você vive essa dor. E é aí, amigo, é exatamente aí que você vai conhecer o Deus Pai, sabe? Aquele que não se ausenta, aquele que não mente, aquele que não te falta. Deus não nos falta. E é isso que a gente verdade. precisa Glória entender a Deus. quanto cristãos, ou até mesmo você que não é. Por enquanto, Deus não falta. Amém. E a Bíblia diz que ele é socorro presente, não é ausente, ele é presente. Amém. Glória a Deus. Raquel, você está falando, veio uma palavra no meu coração. Enquanto você falava aqui agora, Deus disse para mim que ele usa a perda para organizar as prioridades da sua vida. Uau, verdade. aleluia, aleluia. É isso. Às vezes, para organizar uma prateleira, você tem que se desfazer de alguma coisa para abrir espaço, né? Não estou colocando isso a nível Não, pessoal. não, Sim, claro que dizendo não. que na organização das emoções, É isso. Deus tira algumas coisas de você para que ele possa colocar e reorganizar outras, né? Então, eu queria até falar isso para vocês. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência nos stories, nas marcações, sobre o livro Juntas. Mas o capítulo da Raquel é um dos capítulos mais marcados e mencionados para mim. E isso prova como a gente se identifica demais na dor dos outros. A dor nos une muito. Exatamente. Meu Deus. Uma coisa que nos dá tranquilidade é quando nós perdemos alguém e sabemos que ele está salvo em Cristo Jesus. isso. Talvez tem gente que está ouvindo aqui Fala. e não é salvo. Fala isso. Isso. Não, tem É a paz esse, que não a teve gente esse tem. encontro com Jesus. E quando nós perdemos, ainda que doa, sabendo que o destino eterno é a morada celestial, isso nos dá uma paz muito grande, mesmo em meio à dor. Né? É verdade. É isso, amigo. É a palavra que está sempre nos nossos lábios, né? Fulano está com Jesus. É. Descansando. É. Glória a Deus. Ai, que Tu legal. sabe que eu ia te emprestar meu microfone agora, diante de Deus. Não, ele eu, vai fazer Não, também aquele pra ali tá... Eu sei, mas é que eu ia dizer assim, Hugo, o que você quer falar? Não ia cortar o papo, né? Camila, pastora, eu li aqui no livro, na sua parte, eu sei que todas poderiam responder isso, mas você escreve em específico isso. Sim. Sobre ouvir a voz de Deus. Sim. Muitas pessoas hoje se perguntam, como eu faço para ouvir a voz de Deus? Deus fala. Como que é para vocês? Como que é o ouvir de Deus para você? É audível? É uma impressão no seu espírito? Como que é? Eu acho equivocado. Eu não tenho sorriso de manhã. Foi, exatamente. Eu me lembrei enquanto ele dizia. Eu não teria aqui ousadia de estabelecer um método pelo qual Deus fala. Tanto é que eu falo isso no livro. Seria pegar Deus e compartimentar ele numa... Colocar numa caixa. Numa projeção de que Deus faz assim, Deus faz, quem sou eu? Deus me livre. Mas assim, sendo muito franca, tentando traduzir um pouquinho de como isso acontece, não só comigo, mas como isso acontece, Hugo, com a maioria das pessoas. A verdade é que você não ouve Deus falando com você por intermédio de palavras no seu interior, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam. Não que Deus não faça isso. Deus fala com você, sim, é uma das formas que Deus pode falar com você, traduzir palavras no seu interior e verbalizar na sua boca ou organizar na sua consciência. Fazendo uso, às vezes, até da sua própria consciência pelo Espírito Santo para falar com você. É uma das formas. Mas a verdade é que, cotidianamente, a melhor maneira de Deus, ou a maneira mais compreendida, não é a melhor maneira de Deus, né? Parece até que eu estou tentando ensinar Deus a falar. A melhor maneira de nós, popularmente, compreendermos, a maioria das vezes, como Deus fala com a gente, é por intermédio de uma convicção. Você é tomado de uma certeza e uma voz inconfundível fala dentro de você. Sim. Agora, a maioria dos questionamentos, né? Aí eu tô ouvindo uma coisa, tô sentindo uma coisa, não sei se é Deus ou o diabo. Não sei se é a minha cabeça ou se é Deus falando. Se é a minha emoção. A primeira coisa, você tem que colocar Deus em um lugar onde a voz dele é inconfundível. E a única maneira de fazer isso é se orientando pela palavra de Deus. Deus não falará a você nada que ele já não tenha estabelecido pela sua palavra. Perfeito.
O crivo que faz o filtro entre sua emoção, sua consciência ou qualquer voz que queira se manifestar fingindo que é Deus, se apresentando como Deus, te enganando como Deus, ou seja, um sofisma. Sim. Ou um equívoco da alma, um sentimento, né? Esse filtro só vai estar pronto para ser feito se você tiver consciência da palavra. Então, quando aquilo vier, isso Deus não me diria. Deus não me falaria isso. Meu Deus. Não estou dizendo que Deus não age em ações sobrenaturais, Sim. mandando a gente fazer coisas esquisitas. Com certeza. Ou aceitar coisas, né? Só que o crivo da palavra é o filtro que vai separar sentimentos e emoções da vontade de Deus. Sofismas e mentiras da vontade de Deus. Então, falando muito abertamente, pode ser que num contato inicial, Deus incline seu coração para algumas coisas, com um sentimento muito forte, com uma convicção muito forte, ainda que você não tenha um conhecimento bíblico, para que ele te aproxime dele. Sim, quantos testemunhos já vimos disso? Pronto. Mas uma vez que isso acontece, isso não será o suficiente para que você torne a voz de Deus inconfundível na sua consciência com o passar dos anos. Perfeito. Então, isso pode ser um chamariz, isso pode ser um primeiro contato, mas a verdade é que Deus já se revelou pela sua palavra, João 1. O verbo se fez carne, habitou entre os homens e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Deus se revela por onde? Em primeiro lugar, por intermédio da sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Conheça a palavra de Deus. Até porque uma das ações que tipificam a manifestação extraordinária de Deus, porque na verdade, a sua pergunta é o seguinte: quando é que eu sei que é Deus que está mandando? Quando é que eu sei que Deus... Todo mundo queria ouvir a voz de Deus todo dia, toda hora, de maneira audível, como Samuel. Verdade. Né? Samuel ouviu a voz de Deus audivelmente, não... A gente não sabe se de dentro para fora, se de fora para dentro, mas audivelmente. Tudo leva a crer que ele estava ouvindo aquela voz de fora para dentro. Tudo leva a crer. Tanto é que essa voz se assemelha um pouco com, na concepção dele, a de Eli, que era a voz de referência espiritual que ele tinha, e faz ele procurar Eli, até que ele entende, olha, se você ouvir essa voz de novo, então dá a entender que ela é de fora para dentro. Mas a verdade é que hoje nós somos morada do Espírito Santo. Eu tenho para mim, tá? Eu não estou dizendo que é uma coisa que é doutrina, não. É uma experiência minha. Eu gosto de ouvir a voz de Deus de dentro para fora, porque eu entendo que o Espírito Santo está dentro de mim, que eu sou casa, sou morada, ao ponto de que eu sempre quis ser um Samuel. Eu quero ouvir a voz de Deus para fora. Primeiro, eu acho que eu não tenho base emocional para ouvir e não sair gritando. Segundo, porque se ele fala de fora é porque ele não está dentro. Nesse aspecto, né? Samuel ali ainda estava conhecendo, e a gente está falando de um texto no Antigo Testamento. Mas a verdade é que, por exemplo, Ananias, né, num sonho, José, num sonho, né? Você vê Paulo em arrebatamento de sentido, João em visões, sempre de dentro, algo dentro produzindo. Eu acho que dando muito a ideia de que tá aqui, tá em você, tá com você. Então eu particularmente gosto dessa concepção. E eu falo sobre isso no livro, nesse relançamento, de uma maneira mais aberta, porque a galera da Editora Vida deu pra gente perguntas, né? Sim. E a gente respondeu muito intimamente. Legal. E a gente deu esse lance, por exemplo, da voz, Hugo. Eu comparei a vida de quem está começando a ouvir a voz de Deus como uma frequência de rádio que está num lugar onde tem muitas outras antenas de rádio pirata, que tentam se aproveitar do sinal. E aí a gente fala um pouquinho sobre isso. Sobre como que você elimina os sinais para poder ter aquela voz como uma voz que não disputa mais com outras vozes, né? É um processo. É um processo e a gente fala um pouquinho disso aqui. Eu tava pensando num personagem bíblico aqui que ele não ouvia a voz diretamente de Deus, mas ele era o homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Ele ouvia a voz de Deus através dos profetas, não ouvia audivelmente. Sim. Mesmo assim, ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Gente, o livro de Esther não tem um assim, diz o Senhor. Mas a gente vê a mão invisível a gente está falando de uma geração, de um reino, de tudo. Em tudo, orquestrando, cuidando. Camila, ainda com você, você fala no seu livro muito sobre ouvir a voz do futuro e trazer isso para o presente. Sobre ouvir a voz de Deus, mas como seria ouvir essa voz do futuro e trazer isso para o presente? Sim. É a capacidade que a gente desenvolve uma vez que a gente se torna consciente do conhecimento da palavra. E é válido dizer isso, gente. A Bíblia não é um livro para ser lido só por pregadores. Isso. Nós comemoramos 507 anos agora da Reforma Protestante, né? Sim. E essa foi uma luta de homens de Deus, né? Escritura pela escritura. E a possibilidade de que ela fosse acessada não só aqueles que eram considerados os santos, mas a todos. Sim. A Bíblia é o livro de Deus para todos os homens. Eu costumo brincar, né? E dizer que ela é o maior best-seller.
E de fato, O vocês que livro são mais vendido do missionários, mundo. vocês que são missionários sabem, ó. Se a gente jogar, infelizmente, hoje, a maior plataforma de busca, e eu não vou utilizar o nome para que não crie nenhum problema, mas a maior plataforma de busca de conhecimento hoje rápido, né? Pergunta pro, né? Ela já não traz os informativos sem a seletividade politizada. Exato. Existem informações que são distribuídas por inteligência artificial. O que isso significa? Ela traz a popularidade do conhecimento e não a verdade do conhecimento como primeiro, como topo de informação. Se você jogar hoje algo nessa plataforma, primeiro ela vai te dar IA, e depois ela vai trazer dados estatísticos. E as pessoas sempre observam como informação principal o que está no topo. A verdade é essa. E isso aconteceu de pouco tempo para cá. Muita gente não percebeu essa transição. Sim. Mas isso não tem mais de 2 anos. Sim. Antigamente, há 2 anos atrás, se você perguntasse qual era o livro mais distribuído no mundo, ele já ia te dizer de cara que é. Hoje, se você colocar, ele vai, por exemplo, te dar Dom Quixote. Ele vai dizer que o livro mais... Meu Deus, me lembra de tudo agora, que eu me lembrei que eu estou na distribuidora, Senhor. Não deixa eu errar dado nenhum, meu pai. E hoje, se você perguntar assim, por exemplo, qual é o livro mais vendido no mundo? Aí ele vai dizer Dom Quixote, de Miguel Cervantes. Só que nem secularmente falando, esse é o livro com maior distribuição. O livro com maior distribuição, em primeiro lugar, saindo do quesito cristão, porque eu falei sobre a seletividade na entrega da informação, porque é cristão. Sim. Então, tirando disso e indo para o secular, ele vai te apresentar no primeiro topo Dom Quixote, mesmo não sendo Dom Quixote. O primeiro é o Livro Vermelho, de Mao Tse Tung. Pronto. Ele, depois, vem o Dom Quixote. Só que ele vai te dando algumas métricas ali por idioma. Então, vamos lá. Vamos falar de uma lista, de uma bolha geral, né? Sim. Aí vem o Livro Vermelho, vem Dom Quixote. Só que acima de todos eles, a gente está falando aí de 500 milhões de cópias, por exemplo, até 2020, de Dom Quixote. A gente está falando do Livro Vermelho de o quê? 900 milhões de cópias. Aí chega a Bíblia. Em 2019, de acordo com o dado da Sociedade Bíblica do Brasil e também da Associação de Wycliffe, a Bíblia em 2020 estava 3,9 bilhões de exemplares compartilhados no mundo, sem contar que todos esses outros livros que encabeçam as primeiras fileiras, até essa época de 2020, que é o último dado que eu me lembro a ser coletado ou que eu vi, a gente está falando assim, ó, de 50 idiomas, de 20 idiomas, aí você vai para a Bíblia, 273, se eu não me engano. Né? A gente está falando, seja como for, se eu estiver dando muitos idiomas. Se eu estiver dando algum dado errado, nenhum outro livro tem a tradução foi tão traduzido, sim. Obrigada, Hugo, quanto a palavra de Deus. E eles não te dão essa informação como topo, se você não perguntar. E por que não? Esse é o livro, irmão. Esse é o livro que transforma. Eu amo uma frase de Rui Barbosa, onde perguntaram para ele que lugar você acha que a Bíblia deveria ocupar na biblioteca. E aí ele diz, bote onde quiser. E alguém pensa no primeiro momento que escandaliza, né? Que é desdém. Mas não. O que ele está dizendo é o seguinte, ele continua, né? E ele diz assim, porque se você colocar ela na base, ela é o fundamento de todos os livros. Se você colocar ela no meio entre todos os outros, ela será o centro. E se você colocar acima, ela será a coroa de tudo que já foi escrito. Então é isso. Então, respondendo a pergunta sobre trazer, como isso funciona, ouvir a voz de Deus, tornar material... Eu não posso mentir e dar aqui uma receita mágica que é o que todo mundo queria. Faça assim, faça assado. Tudo o que eu puder te dizer, na autoridade que você tem, no poder que você tem para trazer a voz do futuro para o presente, está em ler a Bíblia. Então, trazendo o como, né? Que tem muito esse lance agora do como, né? As pessoas não querem saber como eu faço isso. Como? Como? Então vamos pro como, né? Uau. Como? Leia a Bíblia. Amém. Olha, pensando nos dados que você estava falando aqui, Camila, só daqui da Plenitude sai aproximadamente por mês 40 mil exemplares de Bíblia. Deixa eu até jogar Nós estamos falando isso de um lugar, de uma distribuição. Uau. E a gente sente, a gente que anda por aí na questão das missões, é que quando se tem excesso como nós temos aqui, não se valoriza como deveria valorizar. Meu Deus, é verdade. Porque a quantidade de Bíblias que é vendida, se os brasileiros lessem o quanto eles compram, a nossa nação já seria muito diferente do que ela é hoje. Com certeza, isso é algo. Olha, deixa eu só corrigir um dado aqui, sem querer interromper vocês. Hoje, né, de acordo com o Wikipedia, né, hoje
O último dado coletado, sem ser esse de 2019, né? É que são mais de 5 bilhões de cópias vendidas no mundo. Então a gente está falando, de fato, do livro mais vendido do mundo. Que livro é esse? A palavra de É o livro de Deus. Assim, Gente, traduzindo, né? Sim, livro Por de isso ele é o Deus. mais temido dentre todos. Hitler, quando você debruça para estudar um pouquinho, aquele massacre à cultura nos museus e etc., o que ele dizia para ser prioridade, né? O ataque era... Acaba com isso. Vai nele primeiro. E naquela época, a gente não tinha essa variedade. Era o livro da capa preta, Exato. né? Não tinha essa variedade. Por quê? Ali está a organização de uma sociedade. Meu Deus. Ali estão os princípios e valores que são odiados pelo mundo. Mano, por que ninguém persegue o Pequeno Príncipe? Verdade. E a gente está falando de um livro amplamente vendido. Por que ninguém vai para cima de Dom Quixote? Agora começa a falar o que você acredita em defesa do que a palavra de Deus garante a você. Porque não vai ninguém pra cima de nenhum outro livro, de nenhuma outra religião. É só da Bíblia, a verdade é essa. É absoluta. Eu acabei de voltar da Alemanha e eu fui em Wittenberg. Eu estive nem naquela porta onde Martin Lutero escreveu as 95 teses e a partir dali começou toda a mudança. Isso para mim foi muito emocionante. Imagino. Porque gente que mexe com Bíblia, que vende Bíblia, que doa a Bíblia, vive com isso. Aquilo foi a chave da virada para a gente, para o cristianismo. E as pessoas... Você que está ouvindo aí, eu sei que eu não sou entrevistado aqui, mas eu quero aproveitar o gancho. Vai, fala. Essa também. Valorize a Bíblia. Ame a palavra, leia a Bíblia, porque isso vai mudar a tua vida. Amém. Então, o capítulo eu falo sobre isso nessa perspectiva de que... Porque a verdade é que a gente vive debaixo de uma palavra de meninas sabem. Essa roupa que a gente está usando, tudo, cara, real na nossa vida. A gente vive do e para o... Então a gente... O que a gente... Cara, o que a gente tinha? A canela russa andando muito a pé, debaixo de muito sol. Só que a gente... Isso era a realidade, voltando de um culto, de quem recebeu de Deus uma... Vou te levar, vou fazer, vai ser assim, vai ser assado. E eu aprendendo a orar a palavra, e ler a palavra, e amar a palavra. E isso manifestou. Eu sempre digo isso, que o meio pelo qual Deus quer que nos movamos é o mesmo meio pelo qual Ele opera. Que Deus soberano precisa dizer, haja para ver. Meu Deus. Ele não precisava, ele podia ter feito assim, ó. Pronto. Bum! Tudo. Uau, é isso. Mas o texto diz, Gênesis 1, nos primeiros versículos, que ele se move, ele está presente, Diogo, mas não faz nada. E quando ele passa a fazer? E disse Deus. Então é isso que a gente fala aqui. Porque essa, de fato, é a nossa vida, né? No capítulo aí que você perguntou. Amém. Melhor passar para outro, porque entrou nesse tema, irmão. Eu fico louca, insana. A palavra, eu quero defender. Eu quero ir para cima, não cala a boca nunca mais. Bom, a gente vive hoje, acredito que seja o maior conflito geracional, essa transição de gerações. Agora tem sido muito difícil, né? Houve um salto de gerações. E a Midian fala muito sobre construir um lugar seguro para as gerações. Como a gente faz isso hoje, nesse mundo tão caótico que a gente faz? Que a gente vive, Eu não vou falar que é fácil, porque isso seria uma mentira muito da grande. Aqui na mesa não sou só eu, mãe, né? Em breve, Camila e Gabi, em nome de Jesus. Você viu Camila e Gabi. Eu fiz assim, Camila e Gabi. Mas Raquel também, né? E eu tenho filho em 3 faixas etárias diferentes, 16, 9 e 6. Os 3 com temperamentos diferentes. Então, para nós que somos mãe, e assim, eu me coloco num lugar não me sentindo privilegiada, nem mais importante, mas querendo dar um pouquinho mais de atenção para aquelas mães que precisam se ausentar, né, com a sua rotina de trabalho fora. Que seja durante de 9 da manhã a 6 da tarde, não importa. O período que você precisa ficar fora de casa, você está ausente. Então, quando você está ausente na criação, você está perdendo. Porque, de repente, seu filho vai andar naquele dia, mas não vai andar na parte da manhã. Então, você saiu para trabalhar e quando você chegar, ele já vai estar andando. Então, você não viu os primeiros passos. Eu me lembro que eu não vi o meu de 6 anos andar. O Felipe. Eu acompanhei ele, foi o único filho que usou andador, porque Deus me chamou para o ministério nesse período. Então, eu não tive como ficar ali incentivando os primeiros passos, tendo a paciência e a graça que é derramada sobre a mãe, né, para estar ali nesses momentos. Então, eu me lembro que eu fui viajar,
o Felipe não ficava em pé. Quando eu voltei, ele já tava andando. corria pra cozinha da sala sozinho, né? E nessa época eu morava naquela casa que era uma cozinha americana, então era sala e cozinha. E eu cheguei de viagem, aquilo ali pra mim, quando eu parei na porta, que as meninas sabem, era uma porta de vidro, quando eu vi ele correndo da sala pra me encontrar, eu já senti aquele aperto. Eu falei, que dia que o Felipe andou e eu não vi. Então, esse é um dos sentimentos que permeia o coração das mães que precisam estar ausentes, né? No meu caso, eu fico um pouquinho mais de dia. Tenho limite para isso, eu não fico mais de 3 dias fora. Eu ia perguntar sobre isso. A minha maior prioridade é a minha família. E isso são coisas e maturidade que você vai alcançando ao decorrer dos anos, né? Você olha para a vida de algumas mães e de algumas mulheres e você vê que tem algumas que já têm essa prioridade. Não, eu quero passar esse tempo, eu quero investir esse tempo e eu quero ganhar com isso. O quê? Criar memórias afetivas. As meninas sabem que eu sempre falo isso. Eu ia falar isso agora. Quando ela tá presente, Ela é muito ela presente, tá amiga. presente. A comida é dela, o tempero é dela. Isso a aí, eu roupa me é desligo de tudo. Ela tá presente bronca é mesmo. dela. Pra ficar com eles, entendeu? Então, até por quem fez o prefácio do livro, que vale muito, Eu ia muito, pedir, você muito. acredita? É o Espírito Eu ia Santo que tá falar, alinhando, indica, né? cara, fala dela. Quem fez o meu prefácio, da minha parte, é a querida Bruna Luz. A galera que tá assistindo a gente aqui, corre lá no Instagram dela, arroba Bruna Luz. Pronto. O pessoal coloca aí também. Arroba Bruna Luz. Ela é um exemplo pra nós. Ela acabou de ter agora o 6º filho. Uau! E assim, e nesse tempo, nessa geração que nós vivemos, essas são as nossas reações quando nós falamos a partir de 6 filhos. Felipe, vou te dar uma moral, porque ela não teve esse filho sozinha. Valeu, amigo? Felipe, paizão. Mas, na época eu já vou responder a pergunta. Mas, assim, só construindo aqui um pensamento para que outras mães que estão ouvindo a gente aqui agora, que pararam no podcast, saiam da cruz. E tem muita mãe pregada na cruz. Sabe? E a gente tem que aprender que Deus nos dá muitas oportunidades. E a gente tem que escolher qual vamos priorizar. E viver em paz. Para que seja leve. Sim. Porque você não consegue ficar tensionando um músculo por muito tempo. Uau. Então, tem mães na criação que ficam o tempo todo tensas. Então, elas não sabem. E isso a gente vai aprendendo com o Espírito Santo, né? E com os passados dias, a maturidade. Na época das nossas mães e avós, é uma geração de mulheres muito forte. Né? Quem tem mais de 60 anos é uma geração que eu quero sempre estar perto. Sim. A Camila sabe o quanto eu babo a mãe dela, a Gabi sabe o quanto eu babo a mãe dela, minha mãe, minha sogra. Porque eu fico tentando ali colher, sabe? Extrair delas. Porque são tão fortes, porque são tão sábias. E são mulheres que têm mais de 6. Minha avó teve 10. Sabe? Minha mãe teve 7. Deus levou 3. E minha sogra, 6. Então, são mulheres que geraram mais, né? Num tempo muito mais difícil. Não tinha internet, não tinha... eu posso contar aqui... Só tinha o dinheiro que tinha em casa. Exato. Justamente. Eu posso aqui contar o testemunho de tantas mulheres que foram para a maternidade ter seus filhos e nem sabiam sexo. Sim. Porque naquela época não Era tinha na aquele hora que recurso. descobria, Pornografia. 3 meses, transnucal, morfológica, Não muito 6 longe. meses. Meu nome ia ser Rafael. Aí, Eu nunca falei isso. Meu nome porque ia ser sua mãe sempre diz que ela Eu achava achava que era, que meu você pai seria também foi justamente escolar. que seria um menino. Aí comprava tudo amarelo e verde, lembra? Isso, verde água. Justamente, os enxovais era tudo amarelo e verde. Tudo aqueles... O mesmo, né? Aquela calcinha que não tem pé. Coisa mais linda, gente. E aí, eu posso dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe disse que quando chegou na maternidade, quando ela botou o pé na porta da maternidade, ela disse que Deus falou pra ela, põe o nome dele de André, que é o nome do meu irmão. E ela disse, meu Deus, é um menino. A bolsa dela rompeu e meu irmão nasceu. Né? Mas porque minha mãe é uma benção, é um profeta. Mas uma geração de mulheres muito fortes que aprenderam a cuidar de 6 filhos. Minha mãe me dá um banho. Fala baixo, minha mãe me dá um banho. Não mas porque, não é, minha amiga? É a prática, porque é a elas vida delas. estão na prática. Então, o que o Espírito Santo, né, tem me orientado ao longo dos anos? Porque eu ainda passo, assim, por muitos apertos emocionais. Muitos. De, às vezes, chegar no aeroporto e abrir a cara para chorar igual criança. Quantas vezes o avião subindo e eu chorando. Tamo junto até que o Senhor venha. Eu me lembro que quando o Felipe nasceu, em 2018, Deus me chamou para o ministério em 2017. Eu me lembro que em 2018 eu tive umas crises de ansiedade, que quando eu chegava no aeroporto,
eu começava a passar mal horrivelmente. Eu poderia estar bem durante todo o caminho. Quando chegava no aeroporto, eu começava a passar muito mal. E eu desmaiava. E aí, o que eu percebi que estava acontecendo comigo, através das amigas psicólogas perto de mim, profissionais que me orientavam muito? Que eu estava tendo uma briga comigo mesmo. Sim, a culpa. Eu estava lidando com a culpa. Então, o que o meu consciente falava para mim? Você é uma mãe irresponsável. Amiga, só um gancho aqui, não só o consciente. Quando você falou sobre mães na cruz, porque a maioria das mães que estão na cruz não estão porque quiseram. Alguém colocou elas lá. Meu Deus. Não estão porque subiram na cruz. Justamente. Quando você engravida, é onde você a gente já tem uma que ter esse plateia. equilíbrio Vai ser de falar, esforçado. caramba, É isso você aí. que está fora, que trabalha e consegue conciliar a tua casa, glória a Deus. É isso quem está aí. dentro e decidiu ficar dentro, glória a Deus. Mas não crucifique quem foi e nem crucifique quem fica. Isso aí. Sabe? Vive a tua vida, a tua maternidade plenamente. E esse fato que eu falei das mães na cruz, são mães que se colocam. Elas mesmas se colocam Sim. com a mania da perfeição, do querer ser maravilhosa, do querer dar uma resposta para a sociedade. Por causa da sociedade. Entendeu? Que diz, isso, você tem que É ficar. verdade. isso, lidar com isso não é fácil. Como é que você fala isso pra uma mãe solo? Você tem que ficar. Justamente. Eu E sei é que, isso graças aí. a Deus, não é o caso de vocês, mas a gente tem que avaliar Sim. a coisa como um Sim. todo. A coisa como um todo. Então, isso aí. você acha que essa mãe que é solo também não sente sentimento de culpa? Meu por não? Deus, Você tá me demais, entendendo? muito. Então, assim, são alguns, sei lá, estereótipos e tal, de perfeição, que infelizmente não casam com uma realidade. É isso então, aí. é muito fácil pegar um rito, pegar uma caixa, pegar um método e falar, é assim. Como é que Tá, mas come? é assim em qualquer realidade? A pastora Como Thalita que Pereira. Você acredita? Eu ia dizer outra. Caraca, a gente tá muito conectado mesmo. A pastora Thalita Pereira diz uma coisa que é uma verdade muito grande. Quando você engravida, você já tem que aprender a lidar com a culpa. Uau. Porque a culpa já chega quando você descobre pacote. que está grávida. É verdade. Então você já começa a lidar com a culpa ali. E são muitas culpas. Depois, quem puder assistir uma pregação que ela tem acerca disso, acerca da culpa de ser mãe, e ela fala Meu Deus. brilhantemente nessa mensagem sobre essas questões. Brilhantemente, até de cuscuz. Ela É fala brilhantemente verdade. qualquer Te amo, te amamos. Te amo, já disse que te amo hoje. Te amo. E aí o Espírito Santo me levou para esta área, porque impressionante, um dia antes de nós fazermos uma reunião para falarmos da conferência, eu estava orando num dia comum, normal, orando pelos meus filhos, e aí eu costumo orar por cada um, por cada área, e eu estava orando pelo meu primogênito e orando por ele, né? 16 anos, agora fez 16, mas ele ia fazer 15. E eu dizia assim, guarda ele, guarda do que eu não consigo. Ele vai agora com as próprias pernas, ele vai tomar suas próprias decisões, ele vai começar a viver um ciclo novo. E aí o Espírito Santo começou a falar para mim de uma construção. E aí trouxe ao meu coração Joquebede, que estava vivendo um desafio muito, muito grande no Egito. Sim. Né? Num tempo que só se ouvia falar de morte, de destruição. Eu imagino que Joquebede já tinha ouvido muito acerca de fulano morreu, era menino, morreu. O Flávio José Esse conta que amor, dava para ouvir a quilômetros de distância os gritos das os hebreias. gritos das hebreias, justamente. Pensa E no ela tá massacre. isso aí, um massacre. Elas E ela estava urravam pelas vivendo ali ruas. naquele massacre, mas a Bíblia diz que Moisés era muito belo, né? E ele muito belo, ela queria proteger. Gente, filho é muito belo. É teu filho, Acabou. é muito belo. Sim. Então, tudo que a mãe quer fazer, e como Camila falou, você não vai andar com colar de... Tudo que a gente quer fazer é guardar, é proteger. Se pudéssemos, estaríamos em todos os lugares. Mas a gente não pode, então a gente tem que aprender a confiar num Deus que sabe cuidar melhor do que Uau. nós. Então, eu estava orando, pedindo, Senhor, ajuda. E Deus começou a trazer. O que Joquebede fez? Ela não ficou imobilizada durante aquela situação, deixando entrar na casa dela aquela sentença também, mas ela se levantou para reagir. Ela foi fazer aquilo que ela sabia, né? Ela fez um cesto de junco, betumou muito bem. Ela trabalhou com as suas próprias mãos, ela gastou tempo, sabe? Criar filhos nesse tempo dá trabalho. Amiga, isso que você falou não pode ser ignorado, você tem que repetir, porque ela não fez, ela fez o que ela podia. Isso parece muito simples, mas é muito importante ser dito. Ela fez o que ela podia, com o que ela Com o que tinha, ela tinha no e o que ela contexto dava. sabia. É isso aí. Porque isso tem um link muito forte com o que você estava ensinando aqui pra gente, Isso. sobre a questão Ter de paz. não... entendeu? Justamente. E foi justamente Minha casa não é igual a isso. sua, não é igual a dela. Isso. Então, E é justamente isso que eu falo no livro. Então, mas o é o texto- que cada mãe
você estava falando aí, o texto, eu lembrei do texto exatamente dizendo assim: escondeu por 3 meses e vendo que não podia mais. Ou seja, ela entendeu. Eu fiz o que eu Só posso. até aqui. O que eu não posso, eu não vou fazer. É isso aí. Meu E aí Deus. ela começou, se levantou para construir algo, aquilo que ela sabia, né? Eu fui procurar um pouquinho na história e os historiadores contam que aquilo ali era uma especialidade delas. Elas sabiam muito bem lidar com aquele material. Então ela foi simples, né? Ela foi na simplicidade dela, protegendo aquilo que ela muito amava e confiando muito num Deus que estava dando a ela essa estratégia. Porque a gente também precisa perceber as estratégias de Deus. Ela usou os recursos que ela tinha. Porque Porque o que as mulheres justamente. faziam era isso, era o trabalho manual. Ela, com certeza, como mãe, a vontade dela era que o cesto de Moisés, do menino, fosse um cesto de ouro. Na verdade, o que ela queria era que ele nem tivesse um cesto. Isso aí. Mas já que tem que ir, que seja de ouro, porque o desejo da mãe é que seja o melhor para o filho. Mas ela entendeu, o que eu tenho hoje é isso. E, na verdade, não é sobre o que você dá. É sobre a verdade do seu coração em cima daquilo que você está fazendo. Porque tem pai e tem mãe que cobra o filho de ouro, mas não tem... Cara, eu ia falar isso, amiga. E não tem verdade naquilo. Eu vi o ouro afundando no nível. Exato. A verdade é essa. Você estava falando, eu vi o ouro afundando. Falei, cara, como pode? Era exatamente o pouco recurso que ela tinha, que era exatamente o que Moisés precisava Uma dentro escrava daquele hebreia contexto. tinha. O que ela precisava era de um cesto que flutuasse. O que ela precisava era de um Isso. cesto Ela tinha todo o impermeável. material, ela E tinha tudo. A condição financeira dela combinava com o contexto que Deus estava produzindo pro futuro de Então a Moisés. gente tem que ter paz para entender que todo o suporte que a nossa família, a família que Deus nos deu, precisa, Deus já entregou pra gente. A gente tá falando de Joquebede, esse exemplo não foi à toa, porque Deus está falando isso aqui comigo. Eu ainda não sou mãe, Mídia. Glória a Mas a Deus, autoridade da sua glória a fala, Deus. na minha condição de ouvinte, né, de quem também pode profetizar, Deus está falando comigo aqui Amém, agora para que nome de alguém tenha Jesus. paz em casa, dizendo assim: Sim, seu Senhor. filho Amém. nasceu pelo ventre da mãe certa. Da mãe certa. Meu Deus do O céu. filho nasceu. O seu filho é seu mesmo. Eu ele falo nasceu. isso no livro. Pronto. Glória Você a não Deus. tem. Não fala mais nada, já estamos contando muito do livro. Isso é muito forte. Uau. Gente, já... Então, se de alguma forma, né, a minha parte do livro vá abençoar alguém ou possa abençoar alguém de alguma forma, que seja essa, trazendo a consciência à mãe que Deus já deu tudo para ela. Meu Deus, isso é muito Tudo que ela precisa. Para que ela possa desenvolver. Seja qual for o com o contexto. filho que Deus já deu. É tudo muito assim. É tudo muito. Muito singular, é tudo muito seu. É tudo muito teu mesmo. É isso aí. Sabe? E seja E qual aí for o Deus contexto, vai, né, Mídia? justamente, e aí Deus vai te ajustando aquilo Esse ali, filho pobre te ou rico, ajudando. ele é teu mesmo. Isso. Enfermo ou não enfermo, ele é teu mesmo. Com dificuldades ou não, ele é teu. Ele é teu. teu. Então, se ele é teu, toda habilidade, todo E recurso, tudo mais, que você... e mais do te que deu. isso, ele é seu e você é dele. Yes! Porque o fato de Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, mas a Bíblia diz que ele sai para observar as cargas e queria defender o povo dele. Eita, tá na essência, né? Porque dentro dele ele sabe, eu sou dali. O registro da minha mãe ficou em mim. Então, assim, você também é dele. Você não pense que seu filho deveria ter uma mãe melhor, deveria ter nascido numa condição melhor, que ele deveria ter roupas melhores, E ou uma isso escola também melhor. é um peso para muitas mães. Isso aí. Então, Que isso é ele uma deveria ter palavra uma de mãe que Deus não trabalha. Palavra de Eu cura queria ser pra uma mãe alguém que tá fica em precisando. casa. Não, você é a mãe que o seu filho Glória a deveria ter. Deus. Você é a mãe Amém. perfeita para ele. Amiga, e ele pra é o filho mim, perfeito para você. o maior símbolo de dependência de Deus que Joquebede teve foi colocar ele no rio. Isso. Você não prova que depende quando segura, você prova que depende quando entrega. É isso. É isso. Porque para uma mãe entregar. Confiança total. Meu Deus. O que coube ela fazer, é o que a gente está falando aqui, eu cheguei assim da presença de Deus. O que coube ela fazer, construir, betumar, fazer tudo, pedir para Miriam observar, ela fez. O que não cabia mais a ela foi entregar. Com tudo que ela sabia, né? Todos os perigos e Uau, tudo mais. É muito sério. Amém. Se deixar, a gente fica 3 dias aqui falando a mesma coisa. A mesma coisa. Pena que não vai dar, né? Passa uns prêmios. Gabriel, você escreve muito no seu livro, aqui na sua parte do Juntas, sobre a questão do romper e viver o novo. Eu sei que existem muitas pessoas que se convertem, estão numa igreja, mas elas não conseguem romper, vivem presas ao passado e não conseguem experimentar esse novo. Qual é o caminho para que essas mulheres, essas pessoas consigam vencer isso? Eu acredito que a única forma do novo se manifestar é através do abandono do velho. Não tem como. Quando você decide dar um passo para frente, você tem que ter consciência de que alguma coisa vai ficar para trás. E às vezes a gente quer tudo, né? Mas não tá preparado.
Eu aprendi isso com a Camila há muito tempo e nunca mais eu esqueci. O nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, não é... Tudo que você vai viver com Deus não tem a ver com quanto você tem de Deus. Eu tenho muito de Deus, sou muito cheio de Deus. Não. Tem a ver com quanto Deus tem de você. Com quanto você tem coragem de ir. Simplesmente ir. Como? Para onde? De que jeito? Um dia de cada vez, sabendo que Deus está em todos eles. E algumas horas você não vai ter explicação. E tem situações que Deus não vai explicar mesmo, até o fim. E você vai ter que confiar e ir em busca disso, sem medo. Para viver o novo, você tem que se desagarrar do que é velho. Jesus mesmo ensinou isso pra gente. Não adianta, não se deita vinho novo em odre velho. E ele disse, não se coloca remendo de pano novo em pano velho. Porque a estrutura do pano velho não suporta o que é novo. Uau. Então não é uma questão de não ter o remendo novo, não é uma questão de não poder. Até pode, mas não vai fazer sentido, porque você vai desperdiçar tudo aquilo ali. Então, o que Jesus não quer é fazer algo novo e depois ver que você jogou tudo fora, porque a estrutura velha não suporta. Então, eu acredito que quando a gente decide dar um passo para Deus, as pessoas que estão nos ouvindo, você que está aí e decidiu caminhar com Deus, e tem gente que até já está na igreja mesmo há muito tempo, mas que o Senhor está convidando a uma transição. Amém. Porque, na verdade, Deus nos convida sempre a uma transição. Sempre, sempre. A gente tem que entender que nós somos filhos deste tempo. Como filhos deste tempo, nós precisamos nos movimentar debaixo da dispensação e da liberação deste tempo. O que está liberado para esse tempo, o que foi dispensado para nós nesse tempo, o que foi entregue para a gente nesse tempo. Eu sempre uso esse exemplo, mas eu sou muito fã do apóstolo Paulo. Eu só vou fazer o que Paulo fez. Meu Deus. Só vou fazer o que Paulo fez. Eu vou andar no navio, eu vou no barco que ele foi, mas não tinha um avião na época dele. Sim. Sabe? Não tinha os recursos que se tem hoje, não tinha uma live no Instagram, não tinha... Amiga, eu não tô lembrando se essa frase é sua, mas é que ela corrobora muito com o que você tá dizendo, né? Eu não tô lembrando se foi você ou se eu ouvi de alguém, me perdoa, não tô lembrando. Mas diz assim, Deus não quer um monumento, Deus quer colocar a gente em movimento. Sim, cuidado para não transformar o movimento que Deus trouxe num monumento. Pronto. Tem que ter cuidado pra gente não pegar o que é um tempo e transformar aquilo como um edifício, sabe? É para sempre. Tanto que, mais na frente, isso foi com vocês que eu falei isso, não. A mesma serpente que foi erguida no deserto, a fim de que o povo fosse livre da... Perfeito. Depois, mais à frente, alguém quis novamente lá trazer... ela era cura, que ela era idolatria. Exatamente. Exatamente. Ela vira um monumento. Que normalmente é o que a gente faz com essas coisas muito boas, né? Elas serviram ali naquele tempo e aí você pensa, é isso. É para sempre. E É para aí sempre. vira o que você falou, né? Vira uma idolatria ao monumento, ao apóstolo, ao momento, aquilo. E você não vive o propósito, né? E aí Deus tem me convidado, né, a essa transição. E é o tempo todo renovar a mente e permitir que Ele mostre para você qual é a direção pro agora, pro já, pro hoje. Entendendo que o reino espiritual é dinâmico. Isso. O reino espiritual não é estático. Meu Deus. O reino espiritual não é uma coisa que está parado, que é desse jeito, é nesse crivo. A gente, por muito tempo, dentro da nossa religiosidade, pegou Deus e colocou Deus no nosso molde. Deus não faria isso. Deus não faz aquilo. Meu Deus. Isso não é Deus. Gente, muito cuidado. Deus como, Raquel? Deus dizendo, para de fofoca com o meu nome. Para de inventar o que eu não falei. Muito cuidado, porque Deus... Meu Deus, é muito sério Deus isso. é Deus e Ele faz do jeito que Ele quer e Ele vai se mover do jeito que Ele quiser. E a gente tem que estar pronto para se mover Decidido, né? no tempo dele, do jeito dele. Uau. E essa transição é desafiadora. É desafiadora. Eu digo que é desafiadora ainda mais para quem já está no contexto religioso. É verdade. Uau. Porque você usou o exemplo de quem chegou agora, né? A pessoa que chegou agora, que está abandonando. Geralmente quem chega com toda aquela motivação mesmo. E Cheio de aberto, gás, né? né? De E viver aberto. o que é novo. Eita. Então você está aberto para... Quando você já está dentro de um contexto, que você já ouviu Deus, que você já experimentou a presença de Deus, que você já foi tocado por Deus, você está ali com o seu remendo, com o seu pano velho. Eita. Só que aí como é que você vai entender que a túnica que te vestiu até hoje, ela não vai te vestir amanhã mais? Meu Deus, meu Deus. Que é o remendo de Deus. Ou seja, a dificuldade não é dar oi pro novo. É não poder levar o velho. É a despedida, o que dói, né? E tal. Então, eu lembrei agora daqueles filmezinhos, quando você vê os amiguinhos numa aventura e tal, mas de repente eles têm que se desvencilhar porque ele encontrou a família, encontrou o lugar. Sim. Então ele Isso fica aí. naquela coisa entre. Né? Agora, uma coisa que sempre mexe comigo é você ter que ter muita humildade, né? Para reconhecer
que chegou o tempo de abandonar aquilo ali mesmo. Porque às vezes tem pessoas que não acessam o novo por causa do orgulho. Mas como? Como que eu vou abandonar isso aqui? Sim. Funcionou tanto, me fez tão bem, foi tão bom, né? Eu vou Mas abrir o mão. Eu pior- acho que esse é o segredo. O pior... Continua. Não, o que eu ia dizer é só o seguinte: a gente tem que tirar da nossa mente a ideia de que todo fechamento de ciclo é um abandono, uma rejeição, um desdém ou uma ingratidão. Tem que ser uma... E a gente tem que entender que são despedidas. Uau. Que por mais que sejam Que precisam dolorosas, ser foram feitas. acomodadas em um lugar. Mas né? o pior, a gente usa muito a expressão, né? Abandonar algo, abandonar algo. O difícil, o pior é quando esse algo é você mesmo. Meu Deus, Você não sair sabe de ser você. esse novo. É isso que é quando é você mesmo que não tá mais cabendo naquilo que Deus tem para você nesse tempo. Isso que é o pior. Porque é aí que entra o orgulho e a vaidade. Porque você diz assim, não, mas o meu jeito é Eu esse. só sei ser isso. Meu Deus Eu preguei, do céu. eu ganhei milhares de almas até Assim hoje. que me trouxe aqui. Essa foi a direção que me deu. Eu sou essa. Eu fui construído assim. Porque a gente se vangloria muito do que a gente. Tudo a ver uma Gabriela falar isso. Por quê? Eu nasci assim, eu cresci assim. Mas é por isso que ela fala esse capítulo, é muito sério. É do que nós vivemos. A gente se vangloria muito do que foi construído na gente, né? Afinal de contas, é óbvio que você saiu de um lugar onde você não era e você foi construído e foi sendo, né? Então a gente pega isso como nosso troféu, nosso maior troféu. Só que eu aprendo com Jesus que o maior troféu não é o que sou. Meu Deus. O maior troféu e Não é o que eu conquistei, não é o que eu tenho. a maior glória de Cristo para nós foi o quê? Sendo como Deus. Aleluia. Não teve. usurpação. Glória a Deus. Sendo Deus, não teve Meu usurpação ser igual a Deus. Deus. Antes, a si mesmo se humilhou. É verdade. Meu Sabe? Deus. Eu falo que Humilha-te. desde a criação, Deus ensina pra gente que o segredo é sempre... porque não tinha nada. Não tinha nada. Ele era tudo, né? Tudo era ele, não tinha nada. Não existia um espaço fora dele. Então, para ele criar isso aqui, ele teve que arrumar um espaço. E que espaço foi esse? Ele arrumou um espaço nele mesmo. Meu Deus. Ele era tudo. Ele providenciou um espaço nele mesmo. Sim. Para que nós existíssemos. Meu Deus. É muito E sério. às vezes a gente vai ter que providenciar espaços dentro da gente. É. E é para que outras coisas maiores aconteçam. Para que outras coisas se manifestem. A gente vai ter que se esvaziar da gente mesmo. Se esvaziou de si mesmo. Gente, isso é muito forte. Uau. É você tirar você de dentro de um copo e dizer agora... É rio. Muito sério. Essa é a ideia Que é o curso do discipulado, né? O eu curso de tento- carregar a cruz. Exatamente. Que Essa é a alto. ideia que eu tento trazer ali, que é maior do que a gente pensa. Não é só abandonar uma coisa. É abandonar você mesmo, às vezes. Meu Deus. Meu Deus. É abandonar Eu não vivo mais eu. coisas que foram boas até aqui, Só até aqui. hoje. Mas não te levam para Mas que Deus está dizendo, olha, te manteve vivo até aqui. Essa armadura foi para até hoje. Mas amanhã eu quero outra armadura de outro dia. Não, Senhor, mas essa foi a armadura daquela luta lá e eu preciso levar. Não, você não vai mais levar ela. Só Não. sei usar essa arma. Ela não é seu monumento. Só sei fazer Ela desse foi um jeito. momento. Meu Deus do céu. E aí é muito difícil, porque você vai ter que ter humildade para dizer, tá bom, tô pronto. Uau. E é melhor ter humildade, porque senão Você é um continua no processo mesmo esmagador. lugar, né? Você continua na mesma vida, do mesmo jeito. E você olhar para o ponteiro, uma das coisas que eu disse é isso. E Deus falou muito isso comigo, porque tem muita gente que no ponteiro da transição viram muitas pessoas indo, e essas pessoas que foram para a transição foram e se perderam. Se perderam de ministério, de família, despregaram tudo que pregaram uma vida inteira, envergonharam o evangelho. Então tem gente que fica do lado de cá, do rio, dizendo: Melhor. eu não vou porque eu não quero me perder, eu não quero isso. E quando Deus falou isso comigo, mexeu muito comigo, porque Deus falou: não pense você que uma coisa se difere da outra. Uau. Porque tanto quem foi muito e quem não foi, também os dois estão fora do meu ponteiro. Meu Deus. E aí isso mexeu muito comigo, porque eu pensava que me segurar do lado de cá para preservar uma coisa dentro de mim, tava dizendo para Deus assim: não, eu tô fazendo por ti. Que não deixa de Deus ser uma está dizendo, vaidade, Meu né? Deus, verdade. Não, eu tô aqui por causa do Senhor. Eu não vou, eu não transiciono, eu não mudo, porque eu tenho o teu nome como maior. Eita. E Deus está dizendo: para com isso. Porque tem não o é teu. sobre o que você faz para mim.
É sobre o que eu faço em você. Amém. O teu orgulho tá te fazendo achar que o teu evangelho são sobre todas as coisas que você faz pra mim, quando na verdade não é. Meu Deus, É tudo que eu construo em você, sou o que eu faço, é o que eu faço na tua É vida. verdade. E aí eu, ai. A gente tem que ter a consciência que Deus não precisa da gente pra nada. Eu compraria, mesmo se não fosse junto. Se eu fosse separadas, eu compraria. É muito sério. Bom, vou fazer uma última pergunta aqui, porque não, a gente, última não. infelizmente, É não horário, sou eu gente, que... que isso? Não sou Ninguém vai eu. aguentar assistir isso, não. Não sou eu que não tenho tempo hoje, são vocês que estão com tempo curto. Gente, infelizmente. o meu vai ter que cortar também. Falei muito. Imagina. Maravilhoso. Quando Eu você não ia ouvir falar de nada, novo, não, mas você eu vi vai uma. entender. Eu não ia falar nada, não, mas eu vi uma lagrimazinha caindo aqui no olho. Querido. Fala, amigo. Se vocês fossem escolher um louvor para definir essa união de vocês, os juntas, qual seria? Tem misericórdia de mim. Oh, Deus. você é assim, Eu não Raquel. quero te... Raquel, essa é nossa música. Cara, porque você é assim. meu Misericórdia, Deus. misericórdia. Depende, pra cada uma tem uma. Tem um antigo que é, às vezes é da Camila, às vezes é da Raquel. Eu passo raiva, é muita raiva. Eu passo raiva com aquele irmãozinho. É difícil de pastorear. Mas com a graça e o perdão eu chego lá. É muita graça. E é daí pra cima. Não, vai Com a sério. Midian é somos corpo. Sim. A Midian é da paz. Não, mas tem uma canção que nos define de verdade. E agora não é brincadeira, não. É uma canção que a pastora Fernanda e a pastora Estela gravaram, que diz: libero sobre ti mais da unção, mais da visão. Compartilho com você a capa que Deus me deu. Assim como Elias a Eliseu, libero sobre ti a unção que vem de Deus. Libero sobre ti mais da unção, mais da visão. Você pode fazer o coral juntas. Tô implorando pra eu cantar com ela dia 9. Cara, que peleja, ela quer cantar todo ano. Eu tô implorando pra cantar Deixa ela. E ela. é linda, ela canta bonita. E a Midinha fica dando força, né? Deixa ela, deixa ela. Gente, mas ela gosta. Mas aí canta mesmo. Precisamos dela. Hugo, faz o merchan do livro. Meu Deus, 2 microfones. Vai, 3. Olha, eu não sei se você que está acompanhando o podcast aí tá usando seu 3G, mas nessa hora deve ter acabado seu 3G, então põe no Wi-Fi aí que o peso aqui consumiu todos os seus dados aí. Meu Deus do céu. Amigos, vocês sabem que a gente gosta de dar um incentivo para você levar o livro para casa. Então, posso dar um desconto para eles? Nem perguntei para vocês. Claro. Pode? é Posso todas as coisas naquele que me fornece. Yes. Olha aí, então, Bora. olha, tá liberado pelas autoras, gente. E a Quer gente pode co- fazer algo muito legal. Vamos lá. Desculpa interromper. Que é isso? Podemos deixar 10 livros assinados aqui. Perfeito. Só para ser um incentivo. Meu Deus! Né? Eu acho que 10 a gente consegue assinar rapidinho. Sim. Bora, A gente tá Renan! corrida. Mas a gente vai deixar aqui 10 assinados e os 10 primeiros. Ótimo. Então aí, agora, irmão, que isso. olha, vai ter que correr, hein? Então, QR Code na tela aí pra você, 10% de desconto pra comprar e levar pra casa, autografado pelas 4 aqui. Então, Pelo aproveita amor de essa Deus. essa deixa, essa chance, essa oportunidade. Então, entra, acessa aí e leva com 10% de desconto ainda. Meu Deus! Meu Deus. Rapaz, isso aqui não é uma Olha. distribuidora, isso aqui é um prefeito. Esqueci. 30 dias com desconto de 10% de desconto. 30 dias com desconto de 10%. Meu Deus do céu, não, Meu gente. Deus! Isso tudo? 30 Agora eu não sei se as gráficas vão comportar. Vão em nome de imprimir. Jesus. Vai faltar papel no Brasil, Eu ia dizer gente. agora, Tá ligado? não haverá tinta para tanto. Bom, aproveitar que o galã de Hollywood entrou ali também, né? Agradecer a Editora Vida na pessoa do Renan. De ter trazido elas aqui. Obrigado, Renan. Renan é sempre uma excelente porta para a plenitude, é um amigo e tem a Editora Vida e o Renan tem colaborado muito para o crescimento da plenitude, Glória a para os Deus. projetos que nós temos colocado aqui nessa mesa. Obrigado, porque você é uma bênção nas nossas vidas, viu? Glória a Deus. Foi uma bênção estar com vocês aqui, foi um tempo muito maravilhoso. Meu Deus do céu, ninguém nem sabe o que aconteceu aqui num período de tempo que nós paramos por 10 minutos, mas tá vendo que a gente tá com a cara meio, com os olhos meio mareados.
Mas é porque Deus nos visitou aqui e foi uma bênção. Que Deus te abençoe. Obrigado por participar desse episódio. Que em nome de Jesus essas palavras que foram ditas aqui cheguem até a tua casa, cheguem até o teu lar e transformem a sua vida, transformem a sua família. Quem vai encerrar aqui é a Camila Barros. Só gratidão. Só gratidão. Só gratidão por tudo. É verdade. Só gratidão. Muito obrigada por, nos receberem. Verdade. Obrigada. Foi uma hora feliz. Nós nos sentimos assim, como ele disse, nem tudo tá nas câmeras, né? É verdade. Nos sentimos assim numa embaixada de Cristo aqui. É viu? verdade. Deus Pelo abençoe próprio Deus. a plenitude, o Plenicast, né? A gente tá tão grato, tão feliz de conhecer vocês. É verdade. Nossa, Que honra. Muito, que honra, né, amiga? Eu tô aleluiada. Aleluiada. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Muito obrigada. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. E em breve, na próxima semana, nós estamos aqui de novo. Até mais. Tchau.